Everton, vamos aguardar mais 5 minutos para que todos possam ingressar na sala. Fica a critério do senhor, doutor Gustavo. Estou aqui à disposição. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, doutora Vanessa, nossa colaboradora. Estou vendo muitos dos nossos coordenadores aqui presentes hoje. Doutora Marta Voltas, nossa coordenadora da Escola Superior de Advocacia, também está nos prestigiando hoje. Seja bem-vinda, doutora Marta. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutor Everton. Um prazer estar aqui para ouvir a palestra do doutor Everton. Boa noite. Boa noite. Joia. Aguardaremos mais 3 minutos para que todos possam entrar na nossa sala virtual e darmos início à nossa palestra. Boa noite, doutor Gustavo. Então, prazer estar aqui para assistir essa excelente palestra. Obrigado. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor Everton, está preparado? Sempre, doutor Gustavo. Com certeza, doutor Everton, nossa prata da casa aqui da OAB Santo Amaro. Vamos dar início a esta palestra. Aspectos polêmicos de locação em shopping center. Peço inicialmente que o nosso colaborador da OAB Santo Amaro inicie a gravação para o nosso canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva já. 102 Santo Amaro, o canal do YouTube da maior subseção do Brasil. Receberá todos os sinos avisando dos novos eventos que estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Vanessa, já estamos gravando para o YouTube? Tá tudo ok, doutor. Perfeito. Agora daremos início a mais um evento da OAB Santo Amaro. Já ultrapassamos a 150 eventos desde o início da pandemia, sendo o evento 155 da OAB Santo Amaro, com mais de 20 mil inscritos. Agora, peço a atenção de todos. Boa noite, doutoras e doutores. Boa noite, senhoras e senhores. A 102ª subseção de Santo Amaro, em nome do nosso vice-presidente Alexandre Fante e da nossa presidente Lisandra Gonçalves, lhes dá as boas-vindas. Peço que, a partir de agora, todos mantenham seus vídeos ligados e seus áudios desligados. As perguntas poderão ser realizadas através do nosso chat, que ao final da palestra faremos a leitura para que o nosso palestrante, doutor Everton Lúcio, possa respondê-las no final da palestra.
a 102ª subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, lhes dá as boas-vindas para a palestra Aspectos Polêmicos de Locação em Shopping Center. Para darmos início ao evento da noite, farei a apresentação e leitura do currículo do Dr. Everton. Dr. Everton Lúcio é pós-graduado em Direito Imobiliário, Direito Notarial e Registral, Direito Contratual, Direito do Consumidor, Direito Civil e Processual Civil, Direito Médico e da Saúde, Criminologia Forense, pós-graduado também em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito, pós-graduando em Direito das Famílias e Sucessões, mestrando em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor da faculdade, a pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, MBA em Direito Imobiliário, cursos de extensão em Direito Civil pela FMABC, Faculdade de Medicina do ABC, pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativas da subseção de Santo Amaro e, principalmente, nossa prata da casa da grande seção de Santo Amaro, advogado ativo e defensor das prerrogativas, doutor Everton Lúcio. Informo que o doutor Haroldo Nunes, nosso coordenador da comissão de hoje, não estará presente, pois está com Covid-19. Mas, mesmo assim, daremos sequência aos nossos eventos e, neste momento, passo, sem mais demora, a palavra para o nosso palestrante da noite, doutor Everton Lúcio. Muito obrigado, doutor Gustavo. É um prazer muito grande falar com todos vocês. Estou aqui do meu escritório, neste fim de tarde aí, né, já é início de noite. Em primeiro lugar, é uma honra conversar com todos, é uma honra estar com todos. Da família Santo Amaro, agradeço a doutora Lisandra Gonçalves por essa magnífica gestão que tem feito à frente da nossa subseção, com maestria tem feito a gestão da nossa subseção, dos mais de 12 mil advogados. Doutor Alexandre Fante, muito obrigado pelo convite. Não posso deixar de enaltecer também, doutor Gustavo, o departamento, a comissão de cultura e eventos. Eu digo, e não é nenhum exagero, é a maior administração, a maior presidente da comissão de cultura e eventos, tenho certeza, da história de Santo Amaro. O que o senhor faz e fez durante a pandemia de Covid-19, trazendo curso de extensão, cursos de preparação para os nossos advogados, verdadeiras aulas de especialização, ou seja, os advogados de Santo Amaro, em momento algum, ficaram órfãos. Pelo contrário, o Departamento de Cultura e Eventos está de parabéns. Meus parabéns pela sua brilhante gestão à frente da Comissão de Cultura e Eventos. É um prazer e uma honra dividir isso contigo e dividir também as trincheiras da nossa Comissão de Prerrogativas. Você é nosso decano de Comissão de Prerrogativas. Cláudia, Renata, Elisa, que eu estou vendo aqui, deve ter mais alguns, viu, José Hilton também. Muito obrigado aí por prestigiar. Depois o café comigo, fiquem tranquilos. Lá na Tia Kira, lá onde nós fomos, tá bom, Elisa? E eu tenho certeza que é um orgulho muito grande, enfim. Eu fico muito feliz de estar aqui, de fazer parte da subseção de Santo Amaro e devolver um pouco para a advocacia do muito que eu recebi durante esses anos de advocacia. Então, eu só tenho a agradecer ao universo inteiro por fazer parte da subseção de Santo Amaro. É uma honra muito grande. Obrigado também à presença da doutora Renata Camargo, que está aí entre mestre de cerimônias lá da entrega de carteiras aqui também. Muito obrigado, uma guerreira de prerrogativas. E se eu me esqueci de alguém, me perdoe, é porque a janela do computador não dá para ver todos. Depois eu agradeço com mais tranquilidade, com mais calma a todos. Meu muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Nós vamos iniciar um pouquinho falando
sobre locações em shopping center, um tema que muitas vezes não é polêmico, porque ele não envolve algum tipo de advocacia do dia a dia, né? Normalmente nós temos temas que são mais polêmicos de dia a dia. Nós temos temas que envolvem outros assuntos que são mais corriqueiros do dia a dia do advogado. Isso que nós vamos partilhar com vocês hoje não é um conteúdo apenas para advogados. É um conteúdo que serve para corretores de imóveis, é um conteúdo que serve para administradores de imóveis, é um conteúdo que serve para quem lida com administração condominial, para quem quer entrar nesta área de condomínio em shopping center, de centros comerciais, centros de convenção. E para o cidadão leigo em geral, é importante, porque algumas das informações que nós vamos passar aqui são informações que são extremamente importantes para o próprio leigo, porque muitas vezes ele se coloca na posição de lojista e acaba se colocando também numa posição de muita fragilidade contratual nessa questão, por uma falta de conhecimento técnico assim. Às vezes o conhecimento basta ser o básico daquilo que ele necessita para exercer um papel de lojista. E neste ponto, se você é um advogado mais experiente, ou se você é um novo advogado, como é também agradecer a presença do Dr. Marcos, que é coordenador adjunto da comissão do novo advogado, faz um brilhante trabalho, o Dr. Marcos, à frente da comissão do novo advogado. E você, novo advogado, ou advogado mais experiente, não importa, é importante que o seu cliente, e eu sempre digo isso, os nossos clientes precisam também ser instruídos em algumas coisas que são jurídicas. E nada melhor ter um advogado que saiba daquilo que está falando e repasse esse conhecimento ao cliente. Nesses anos de advocacia, eu tenho me deparado com muitos clientes que, quando vêm até o nosso escritório, nós explicamos para eles o que vamos fazer, muitas vezes no procedimento pelo qual estamos sendo contratados. O cliente, eu já tive algumas experiências, os clientes chegarem para nós e falarem assim, mas, nossa, nunca ninguém me explicou sobre isso. Eu já tenho clientes aqui que nos contratam, às vezes para a terceira, a quarta demanda que estão movendo pelo mesmo assunto, mas já tiveram experiência com outros colegas advogados no passado, e às vezes nos questionam e falam assim, mas puxa, isso aqui que você está me explicando não me explicaram lá atrás. Não tiveram essa parte didática de contratação. Isso acontece em todos os ramos, né? No caso do direito imobiliário, urbanístico, que envolve o direito contratual em relação até à relação shopping center. Como eu atuo muito em direito médico, também acontece dentro do direito médico. Muitas vezes o cliente não tem a explicação do próprio advogado, já não tem do médico, né? O médico não gosta de explicar nada, desculpe os médicos, mas nós nos deparamos com isso aqui. Mas, independente de qualquer coisa, o cliente precisa ter orientação do advogado. Não é simplesmente deixe comigo a direção jurídica, fecha os olhos e vai adiante. Não. Nós, advogados, temos uma responsabilidade em ter essa veia didática. E você vai se diferenciar, evidentemente, do restante do mercado advocatício, se você tiver e exercer essa função de partilhar um pouco desse conhecimento. Os melhores clientes que eu tenho aqui no meu escritório são os clientes que nós explicamos e aprendem um pouco de direito conosco, partilhamos a experiência do direito, e eu já tenho clientes que às vezes argumentam comigo de alguma coisa que nós explicamos, né? Nós vamos explicar alguma coisa, mas doutor, então agora embargo de declaração, né? Falar isso aí, é embargo de declaração, só falta fazer às vezes a faculdade de direito, mas já sabe alguns pontos que são do processo em si, ou do mesmo da contratação. Então, eu acho que fica esse toque inicial para quem está nos assistindo, independente da sua experiência, repasse esse conhecimento. Se não a outro colega, mas ao seu próprio cliente, para que ele possa também aprender mais contigo e ser um cliente mais qualitativo. Eu vou partilhar um pouco a tela do que eu tenho aqui. Eu acho melhor eu partilhar aqui, apresentar agora. Acho que uma janela, não sei se assim funciona. Espera aí um pouquinho, eu vou tentar partilhar aqui a minha tela com vocês em relação à minha apresentação. Eu fiz uma apresentação para vocês, que é uma cola, nem decora isso tudo de palestra sem que tenha uma colinha. E eu também vou disponibilizar depois esse material para vocês, até para que vocês tenham, né, isso em mãos, tá? Deixa eu só tentar partilhar. Ok, acho que agora vai. Não foi. Bom, não vou conseguir agora nesse momento, poderia até ter testado, mas nós vamos falar um pouquinho de aspectos polêmicos de locações em shopping centers, tá? A minha ideia de falar com vocês hoje
tratar um pouquinho sobre... Oi? Pois não. Doutor Everton, desculpe a interrupção. Gostaria de enviar para um dos nossos colaboradores da casa para que possam fazer a apresentação? A Vanessa já tem, eu passei para ela um pouco mais cedo. Vanessa, a senhora consegue passar a apresentação aqui para que o doutor Everton Lúcio vá comandando, né, a cadência dos slides? Tá, eu vou baixar aqui no computador e já faço essa apresentação. Perfeito. Pode ir dando continuidade, doutor Everton. Maravilha, obrigado. Então, a nossa ideia de trazer para vocês, nós queremos contextualizar um pouquinho a questão da relação jurídica e das implicações jurídicas, envolvendo até o conceito de relação jurídica dentro da pandemia de Covid-19. Então, nossa ideia também é trazer um pouquinho disso para vocês. Nós queremos tratar sobre a assessoria jurídica na boa formação contratual locatícia. A tela, tá, pessoal? Não sei se já foi. Está aparecendo, sim. Agora entrou. Apareceu aqui que eu divorciei a Mari já, né? Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, acho que agora vai. Agora foi. Tá indo aí para vocês? Está sim, doutor Everton. Então tá. Nossa ideia é tratar, então, sobre a assessoria jurídica. Eu vou sumir um pouquinho da tela e vou falando com vocês sobre a apresentação. Então, nós vamos falar um pouquinho de relação contratual locatícia. Nós vamos elencar sobre as nuances dos contratos especiais locatícios, que um shopping center é uma relação jurídica de contrato especial, chamados especiais, e as polêmicas e exigências das obrigações contratuais especiais. Eu queria passar para vocês um pouquinho de um momento histórico que nós estamos atravessando dentro do nosso próprio país. Shopping centers, pessoal, geram em média, isso aqui é um levantamento que eu fiz no Secov, 1 milhão de empregos diretos. Puxa, mas parece ser pouco, perto de um país de 210, 212 milhões de pessoas. Mas isso eu estou falando de empregos diretos, com carteira assinada. Nós sabemos que no nosso país, perto de 60% das pessoas não possuem carteira assinada. E num levantamento um pouco mais prévio sobre o emprego direto, é sabido que um comércio que gera um emprego direto gera normalmente mais 2 a 3 empregos indiretos. Então, nós temos aí perto de shopping centers no Brasil, gerando em média 3 milhões de empregos, sendo 1 milhão de empregos diretos e média de 2 a 3 milhões de empregos indiretos, tá bom? Somados aí 2, 3 milhões, 3 a 4 milhões de empregos no total. A história do shopping center surgiu nos anos 50, e o Shopping Iguatemi foi o primeiro shopping do Brasil, em 1966. Foi o nosso primeiro shopping. E aqui em São Paulo, né? Todos nós sabemos, o Shopping Iguatemi é um shopping daqui de São Paulo, e foi o primeiro shopping brasileiro, isso em 1966, e hoje a média de renda dos shopping centers é de 2,5% do PIB nacional, é muito grande. Quando você tem perto de 2,5% de PIB em relação ao PIB total do país ser só de loja de shopping center, do negócio shopping center, espera só um minutinho. Pronto, tirei aqui, desculpem. Então, nós temos aí uma baita comoção econômica em relação ao PIB nacional. E esse faturamento de 2,5% em 2019 representou 192 bilhões de reais em 2019. Isso representou 2,5% do nosso PIB. É muita coisa, pessoal. É muita coisa mesmo. Então, vocês veem que nós não estamos lidando com um negócio que é um negócio pura e simplesmente apenas de negócios, de empregos, de lojistas simples, de vender, muitas vezes, roupa ou artigos de algum outro tipo de cama, mesa, banho, econômicos, financeiros, enfim, não. Nós estamos falando de uma economia pujante, uma economia muito abastecida, e isso representa, dentro do mercado nacional, uma parcela, uma fatia muito grande daquilo que representa a parte financeira no Brasil.
Atualmente, não existem apenas shopping centers, tá, pessoal? Mas centros de comércio. E isso representa muito dentro do conceito de shopping center, porque nós muitas vezes temos no conceito de shopping center apenas aquele prédio que vocês veem lá, com lojas de moda, com lojas de telefonia, artigos eletrônicos, e não é só isso. Shopping center é um gênero de um centro de comércio. Nós temos também, além dos shopping centers, os centros de conveniências e serviços. Nós temos as galerias, e nós temos um formato de shopping center, que é um formato novo, chamado de Open Mall. O que é o Open Mall? O Open Mall é um centro mais aberto, com mais diversificação de lojas e voltado a públicos específicos, como é também a questão do shopping center. E além do Open Mall, nós temos também o Garden Mall, que é um conceito de lojas já direcionado para algo um pouco mais rústico, em que você não tem muitas vezes aquela sofisticação de um shopping center de luxo, mas muitas vezes as lojas terreno, é engraçado isso, nós temos aqui um shopping aqui no município de Cotia, chamado Mall, ou Mall, que fica na rodovia Raposo Tavares. Isso é muito bacana, porque é um shopping totalmente diferente do conceito que nós estamos acostumados. As lojas estão lá abertas e estão distribuídas entre ruas, entre calçadas e tudo a céu aberto. Não existe nem teto shopping. Isso é bem bacana, porque traz um conceito diferente, né? E as lojas também têm um conceito um pouco diferente lá. Independente da nomenclatura jurídica ou do que ele representa, todos possuem características jurídicas de um shopping center, isso é fato. Aí, quando você precisa entrar dentro da questão obrigacional do shopping center, e nesse ponto eu acho importante comentar com vocês sobre a questão da obrigação do shopping center em si, que é a apresentação para fazer alguns comentários, entender que um shopping center, para ser instituído, ele precisa passar por duas fases, tá? A primeira fase, até apareceu na tela para vocês, é uma fase de implementação do shopping center. O que é essa fase de implementação? É quando há uma visão multidisciplinar, onde quem analisa constitui o tenant mix. O que é um tenant mix ou tenant mix, como alguns preferem pronunciar? É um conceito que engloba toda a atividade, especialistas são reunidos, engenheiros, analistas econômicos, para decidir onde vão montar o shopping. E dentro desse tenant mix é organizado uma visão um pouco mais multidisciplinar do negócio. E ali dentro desse tenant mix são distribuídas as lojas, que são chamadas de lojas âncoras, e as lojas satélites, que são lojas mais distantes. O que são lojas âncoras e lojas satélites? Loja âncora, pessoal, é aquela que tem grande marca. Né? E eu não preciso aqui fazer merchan de nada, mas são aquelas que vocês encontram aí no shopping, que tem grandes marcas. Isso pode ser um supermercado, uma grande loja de conveniência, marcas conhecidas. Normalmente essas lojas têm vantagens contratuais para ir para os shoppings. Por quê? Porque elas angariam consumidores, elas trazem consumidores ao empreendimento. E por isso elas acabam tendo vantagens comerciais, como isenções de aluguéis, enfim, uma série de coisas. E as lojas satélites? As lojas satélites são as lojas dos nossos clientes. Exatamente, do lojista que vai lá e tem o sonho de abrir um negócio dentro de um shopping center. Essa é a loja satélite. O doutor Haroldo, que eu até estimo, plena recuperação a ele, a sua família, ao seu esposo, a sua esposa, ao seu filhinho, eles acabaram contraindo o Covid-19, eu já até passei uma mensagem para ele que tinha rezado por ele um pouquinho pela sua recuperação. Ele trabalha muito com isso, né? Ele trabalha já para as administradoras dos shoppings e também muito com shopping centers. E o cliente que é o lojista é a pessoa física que tem o sonho de montar uma loja, que trabalhou às vezes durante muitos anos como empregado de uma empresa e recebeu a sua rescisão, e nessa que ele recebeu a rescisão, ele acabou montando ali um projeto de uma franquia, por exemplo, pode ser uma franquia alimentícia, de uma rede de pão de queijo ou de uma comida pronta, e ele acaba montando aquilo, e aquilo muitas vezes não é uma loja âncora, é uma loja satélite, uma franquia de loja de cosméticos, por exemplo, e essa loja satélite, ela fica limitada
que a loja âncora traga consumidores para o local. E neste ponto é muito importante que nós saibamos que a distribuição dessas lojas precisa ser muito qualitativa e quantitativa para que o shopping possa ter rendimento. E eu vou entrar já na segunda fase. Visto isso, definidas as lojas satélites e as lojas âncoras, né, onde serão as lojas satélites, onde serão as lojas âncoras, aí vem a negociação, que é a negociação do empreendedor com o lojista em si. E nessa característica de negociação, é muito abrangido a questão da adesão do lojista ao regimento interno, que vai ser aprovado, já aprovado pela primeira fase. Normalmente é instituída uma associação de lojistas e é instituído ali o contrato res sperata, que nós vamos entrar daqui a pouquinho no que é o contrato res sperata, mas já adianto para você, é um contrato que trata de percentual de aluguel com base no faturamento do locatário. É importante que nós saibamos disso para entrarmos nisso. Aí nós entramos dentro da esfera contratual especial, que é a esfera contratual dos contratos especiais. Acho que eu consigo compartilhar um pouco de tela aqui com vocês nesse sentido. A esfera contratual dos contratos especiais é muito abrangente. No Brasil, para vocês terem ideia, o contrato a ser celebrado é de cessão de uso de loja de shopping center. É nesse sentido. E a discussão doutrinária é acerca do contrato. Por quê? Porque existe uma discussão doutrinária para definir se esse contrato é ou não é, típico ou atípico. E o que é contrato típico ou atípico? Contrato típico ou atípico envolve a disposição em lei. Contrato típico, está lá na lei a forma que ele vai ser feito. E o contrato atípico é um contrato não previsto em lei. Logo, entende-se que o contrato de shopping center é um contrato que é um contrato atípico, enquanto que a maioria dos títulos, eu pesquisei aqui um título mais comum, vocês estão vendo aí o meu mouse passando aqui, é que o contrato de shopping center é um contrato de cessão, atípico de cessão de uso de espaço comercial em shopping center. Quando eu sou convidado ou contratado para elaborar uma minuta, é este o título que eu costumo utilizar. Por que ele é um contrato atípico, pessoal? Porque ele é um contrato que prevê extrema liberdade contratual. Iniciativa e a livre, ou seja, você não tem limitações àquela contratação. Que regida pela Lei 8.245 de 91. E a Lei 8.245 de 91 limita e muito mesmo a questão da locação em si. As obrigações contratuais, o prazo, a forma de renovação, a própria execução em si. Dentro do contrato atípico, ele é retratado, inclusive, dentro da lei do inquilinato, no artigo 54. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas entendam, nem todo proprietário é locador. O artigo 1228 do Código Civil determina quem é proprietário e quais são os instrumentos de requisitos da propriedade. Uso, gozo, disposição e direito de sequela. Não é disso que nós vamos falar aqui. Só que nós precisamos, muitas vezes, e é uma dúvida que os lojistas têm quando nos procuram, eles falam assim, mas olha, doutor, esse contrato não está sendo feito em nome de quem construiu o shopping, em nome do dono da loja. O contrato está sendo feito em nome da administradora que administra o shopping. Eles podem sim, viu, pessoal? Porque para o nosso Código Civil, e até como entendimento do STJ, a relação jurídica de locador e locatário é pessoal e não de direito real. A relação de propriedade está lá no artigo 1245 do Código Civil. Mas, para ser locador, você não precisa ter a propriedade, basta que você tenha a posse. E o entendimento do STJ é esse aqui, de que não deve ser confundida a figura do proprietário com a do locador, visto que para figurar como locador, basta ter a posse do imóvel e não necessariamente a propriedade. Então, o primeiro mito que você precisa desmistificar em relação à locação para shopping center, não precisa ser dono, isso na verdade para qualquer locação, possuidor. E a administradora, se ela tem um instrumento de posse daquelas lojas, ela pode sim firmar contrato de locação com qualquer lojista, ok? Isso é importantíssimo que vocês saibam.
O entendimento do contrato de locação em shopping center vem sendo feito mais ou menos assim que eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, o empreendedor fixa a verba de locação de cada unidade e ele determina um preço por metro quadrado na região. E após fixar isso, ele entra num fator de metragem quadrada e ele acaba estipulando, para chegar no valor de aluguel da loja, um índice de rateio de despesas, que é determinado conforme a atividade do lojista, é óbvio, um restaurante às vezes tem mais custo ou gasta mais subsídios do shopping do que uma loja, por exemplo, de roupas, e esse fator é multiplicado por um valor de cada unidade. Eu sei que fica um pouco confuso de você ler, mas na prática eles estipulam lá um valor de despesa, e esse valor de despesa é calculado conforme a atividade e também a metragem que o lojista vai utilizar. E isso nada mais é do que um valor de condomínio, tá bom? É também estipulado como remuneração um fundo de promoção, que pode ser ordinário ou especial. Por que ordinário? Porque ele pode ser mensal numa quantia fixa. E ele pode ter aumentos esporádicos dependendo das datas comerciais do ano. Dia dos Pais, Dia das Mães, Black Friday, que agora acontece essa semana, Natal, Páscoa, Dia da Sogra, enfim, o que for data comercial, lógico que no Dia da Sogra só se vende arma, você vai acabar, evidentemente, fazendo aí uma cobrança, o shopping vai fazer uma cobrança maior em relação a isso. Bom, esse aqui é um quadro que eu trago para vocês, que é um quadro de raciocínio em relação ao que deve conter uma relação jurídica contratual entre lojista e shopping center, tá? Tem o shopping, que tem uma livre iniciativa de contratação, o shopping, para ser formulado, precisa ter informações sobre mercado, estipular ali um local em que ele vai ser instituído. O shopping, evidentemente, precisa ter estacionamento organizado, segurança privada, promoções de marketing e propaganda, aproveitamento potencial de atração de marcas renomadas, tem que ter uma estrutura arquitetônica bem atrativa e, logicamente, né, pessoal, quem vai shopping center espera experiência e conforto, né? Esse pensamento aqui que eu trouxe é da Associação Brasileira dos Shopping Centers. O que ele diz aqui? Desde a concepção do projeto, as pesquisas do mercado, o tenant mix criado pelo empreendedor, até a decoração, tudo é especializado com o viés de atender o cliente. As técnicas de arrumação de vitrine, tudo é determinado como um jogo de sedução em relação ao consumidor. Isso quem diz não sou eu, viu? É a Associação Brasileira de Shopping Centers. E a gente fica na dúvida, né? Muitas vezes o cliente fica na dúvida quando às vezes nos perguntam, né? Poxa, doutor, eu estou aqui com esse contrato, que é praticamente um contrato de adesão em relação a esse shopping aqui. Será que não compensa eu pegar o meu capital e investir numa loja de rua, ou num comércio de rua, ou numa prestação de serviço de rua? Bom, para você ir para a rua, né, evidentemente, você precisa, como empreendedor, ter alguns conhecimentos técnicos. Principalmente um alto grau de profissionalismo e, na minha opinião, já um pouco de experiência consolidada ou aliado a uma experiência consolidada. O planejamento estratégico precisa ser feito, que é um business plan. Você necessita que esse business plan esteja realmente bem estruturado para atender o mercado, e isso envolve desde a concepção do projeto até perspectiva de faturamento pelo primeiro ano, pelo segundo ano, organograma, divisão de tarefas, estoque, tudo isso precisa ser entabulado no business plan. E análise e preparação para o atingimento de mercado, né, o que nós chamamos de market share. Market share, pessoal, para nós que somos advogados, é o percentual do mercado que você acaba atingindo. Isso precisa ser estipulado pelo empreendedor que vai ter o seu comércio na rua. No shopping center, você não precisa disso. O shopping center, você só precisa se informar como funcionam as operações, porque esse planejamento estratégico, por mais que você faça, mas a análise e preparação de mercado, normalmente o shopping já tem uma estratégia pré-definida, tanto que ele precisa analisar se ele te aceita como lojista ou aceita o seu ramo de atividade ou não. O shopping já analisa o impacto econômico dos principais contratos e é evidente que você também precisa analisar esse impacto econômico que compõe as relações envolvidas. Isso é extremamente importante. E nós entramos um pouquinho, até para avançarmos com a hora, nas peculiaridades dos contratos shopping center. Como nós falamos, são contratos atípicos, são contratos res esperata, que eu já informei que envolvem remuneração por percentual de faturamento. Em contrato de shopping center, você precisa
pagar aluguel em dobro em dezembro, é como se fosse um 13º aluguel, é um 13º aluguel, tá, pessoal? A maioria dos contratos de shopping center prevê isso. Você precisa contribuir para propaganda e, obviamente, no contrato, normalmente há uma obrigação de reforma contínua, porque a imagem do shopping precisa ser preservada, tá? Procedimento judicial são as regras da lei de locações para os procedimentos da locação não residencial. E há, evidentemente, uma liberdade contratual. O contrato de shopping center, ele está estipulado no artigo 54 da lei de locações. Lá pelos parágrafos 1º e 2º, você vai discorrer, eu deixei na tela só para você acompanhar rapidinho, mas não acho nem necessário que nós leiamos, mas vocês veem o caput que trata, evidentemente, de uma livre pactuação, ou seja, eu saio da esfera da limitação da Lei 8245 de 91 e entro numa livre pactuação entre lojista e empreendedor. E isso é muito bom, porque você acaba, de certa forma, como lojista, pactuando coisas com o empreendedor que você poderia ser até impedido, como prazo, forma de pagamento de aluguel. Eu já vi lojistas pagarem aluguel em shopping center a cada 2 meses, a cada 90 dias, né, fazerem parcelas semestrais de locação, porque você pode pactuar de uma forma diferente. Nós sabemos que na lei de locações isso não é permitido. Na lei de locações, o vencimento do aluguel é até o 6º dia útil do mês seguinte, né, do mês vencido. Você pode antecipar aluguéis no contrato com o shopping center. É super bacana isso. Então, você acaba sempre entrando numa pactuação, principalmente que envolve o memorial descritivo e também a própria vitrine, ou o próprio layout daquela loja, tá? Bom, o que é livre pactuação? Entendam, não é porque o contrato ele é livre para que você pactue aquilo que você quer, que você necessariamente necessita, e aqui eu vou voltar aqui para a tela para mim, que você necessariamente pode fazer tudo o que você quiser em relação ao contrato. Isso não pode. Evidentemente, porque, estava até lá na apresentação, o contrato ele carece de transparência. Todo contrato, independente de livre pactuação, carece de transparência. Ele necessita, até por uma questão de boa-fé contratual, ter o princípio da transparência envolvida, as regras bem determinadas. Ele precisa também obedecer ao princípio da informação, sob pena dele ser um contrato viciado, eivado em vícios. Precisa ter informações específicas das obrigações e direitos das partes. Precisa ter também o princípio da lealdade, que envolve muito a boa-fé. Boa-fé é probidade, probidade é lealdade. Lealdade precisa acontecer numa relação contratual, porque ele é um pacto, ele é lei entre as partes. E também precisa obedecer o 4º princípio, que é o princípio da cooperação. Independente desses princípios, prevalecem sempre as condições livremente pactuadas. Mas se faltar qualquer um desses 4 princípios aqui, o contrato ele passa a ser viciado. Mas só para vocês entenderem, dentro de um contrato de espaço comercial, agora eu vou colocar a apresentação para que vocês vejam direitinho como é que nós trabalhamos aqui dentro do nosso escritório em relação à feitura de um contrato. Eu vou passar bem rápido, porque eu só tenho mais uns 10 minutos. Mas dentro de um contrato de locação de espaço comercial, nós temos essa parte aqui, ó, dentro do primeiro contratinho que nós fazemos, que é esse aqui. Bom, nós sempre estipulamos um aluguel mínimo mensal, livremente pactuado entre as partes, a localização da loja do mall, tamanho, vitrine, tipo de atividade, a própria importância estratégica lá para o mix de ramos, tá? E evidentemente, né, pessoal, nós discriminamos, pormenorizamos o custo de operação. O custo de operação entende-se como aluguel, mais condomínio, mais encargos específicos e mais fundo de promoção e propaganda. Um contrato, repito, de locação em shopping center, isso é um aspecto muito polêmico, não é só aluguel e condomínio que você paga. Tem outros encargos específicos que são obrigatórios, porque é um contrato tipicamente adesivo, o cliente acaba aderindo àquele contrato e, dessa forma, ele acaba tendo a obrigatoriedade de contribuir financeiramente. Somente por um motivo muito justo ou por previsão contratual é que pode se furtar desses pagamentos. Então, antes de você receber um cliente no teu escritório e sair aí orientando que ele não pague porque são despesas
extraordinárias, não. No contrato de shopping center podem ser descritas, pactuadas e devem ser pagas. O que se entende por custo da operação? Qual que é o percentual base? O percentual base, médio, saudável, sobre custo da operação é que não ultrapasse a média de 15% sobre o faturamento da loja, ou sobre o faturamento daquele ramo empresarial. E o percentual de riscos de natureza? Nós temos que tem que prever em contrato um risco de natureza conjuntural, tá? Nós temos que prever em contrato um risco de mercado, a nível de concorrência, ou até mesmo que outras lojas semelhantes possam acontecer ou mesmo surgir. Planejamento e gestão, isso precisa ser previsto em contrato para que o lojista apresente ao shopping, não só os seus níveis de indicadores de venda, mas também as suas despesas. Olha, mas ele entra dentro da empresa, é obrigado a fornecer essas informações. E, evidentemente, o lojista é obrigado a provar como é que ele financia a sua operação, principalmente nas questões de logística. Quando é que uma loja passa a não ser rentável ou ela entra no estado crítico de custo de operação? Quando esse custo de operação é 25% do faturamento. Esses 25% são muito críticos e podem fazer com que a loja feche. E hoje, com a pandemia, muitas lojas estão ultrapassando os 25% de custo de operação sobre o faturamento. Tanto que choveram revisionais de aluguel sobre isso. E isso é muito ruim. É muito ruim, porque você acaba tendo o comércio, de certa forma, caindo em uma grave crise econômica. E isso não foi causado apenas... ninguém entra aqui em viés político. É uma pandemia, as pessoas têm receio de passear no shopping. Muitos aposentados que antes iam ao shopping até para passear, para dar uma volta, tomar um café, comprar uma roupa, um agrado aos netos, agora não estão indo. Eu não sei se vocês sabiam, mas o mercado idoso, existe, viu, gente, levantamento sobre o mercado idoso no país, viu? Eu sei que vocês podem até não acreditar, mas existe sim, quem frequenta Secov, como é o meu caso, que sou associado, nós sempre estamos monitorando essas questões. E o Secov, aqui de São Paulo, monitora que o mercado idoso, que é um mercado de pessoas acima de 60 anos, é um mercado muito pujante na economia. E foi o mercado que mais reduziu o seu consumo durante a pandemia de Covid-19. Caiu, em média, 73% o consumo dos idosos. E isso é por informações dos próprios bancos, das próprias operadoras de cartão de crédito, tá? E eles não pegaram Covid, não, viu? E nem faleceram. Nossa, Deus me livre. É que realmente eles pararam de consumir. E consumir bens de varejo, bens comerciais, tá? E isso, de certa forma, refletiu nos shopping centers, porque você vai a um shopping center e você sempre se depara lá com um idoso passeando com a família, passeando com o netinho, tomando um sorvete, tomando um café na cafeteria, e isso praticamente você não vê mais hoje, né? As pessoas estão muito receosas, com razão. Nós não temos uma vacina ainda para isso, nós precisamos muito que isso saia o mais rápido possível, até por uma questão de saúde. Pagamento de aluguel, vamos falar de pagamento de aluguel. Pagamento de aluguel percentual, nós já falamos sobre o faturamento bruto. Normalmente não costuma ultrapassar 8%, tá, pessoal? E quando o faturamento ultrapassa um determinado valor, aí esse percentual é cobrado. Como é que funciona normalmente? O shopping estipula um aluguel base, um aluguel garantido, por exemplo, R$10.000 por aquela loja. E ele vai cobrando aqueles R$10.000, ou 8%. Quando o faturamento da loja ultrapassar um valor que vá possibilitar ao shopping cobrar os 8%, ele passa a cobrar os 8%, é o que for maior. Por exemplo, no aluguel de R$10.000, só vai ser interessante para o shopping aplicar os 8%, quando o faturamento bruto, viu, pessoal, daquela loja ultrapassar R$100.000, ou na verdade ultrapassar R$80.000, que aí ele consegue aplicar os 8% e ele consegue ter mais do que os R$10.000. Gente, advogado é péssimo para fazer conta, eu já me bananei todo aqui, leve em conta, eu acredito que seja 100 mil mesmo, é que me acabaram de mandar um WhatsApp, eu vi aqui na telinha, mas eu acho que seja 100 mil também. Mas enfim, aluguel dobrado em dezembro, o aluguel precisa ter um 13º. Quando eu faço um contrato de shopping center no meu escritório, normalmente os lojistas questionam muito sobre as cláusulas degraus, né? Ou cláusula de aluguéis escalonados. O que é isso?
São percentuais. Vamos supor, o aluguel estipulado ele é de 8%, mas se, sei lá, a cada 12 meses, ou os primeiros 12 meses, é 5%, depois de 12 a 24 meses, passa a ser 10%, a partir de 36 meses, passa a ser 12%, ou até um determinado faturamento 8%, e depois daquilo passa a ser 10%, tá? Isso, normalmente, essas cláusulas, que são cláusulas degrau ou de aluguel escalonado, são determinadas em shoppings recém-inaugurados, que eles fazem planos especiais de faturamento para estimular o lojista a montar a loja. Isso não se confunde com reajuste inflacionário. O reajuste inflacionário é lá pelo IGPM. Só que nós não podemos esquecer que a contribuição com as despesas condominiais é também em proporção ao equivalente de um coeficiente de rateio de despesas. Como eu disse, é calculado lá pelo shopping 1 metro quadrado, quanto custa, vezes a quantidade de metros que aquele lojista está abrangendo, e aquilo vai variando de acordo com o tamanho da loja. É importante sanar para vocês que os lojistas são obrigados a contribuir com o fundo de propaganda, porque isso se destina a financiar campanhas de marketing, produção, divulgação de feira gastronômica, tá? Exposições infantis, e não costuma normalmente ultrapassar 10% do aluguel mínimo estipulado. Há também uma obrigação de realização de reformas pelo lojista a cada tanto tempo. Isso tem uma finalidade específica de preservar a estrutura e a sofisticação arquitetônica dos espaços comerciais. Há uma obrigatoriedade de aderência a benfeitorias e também renúncia à indenização, coisa que a lei do inquilinato diz exatamente o contrário, que o locatário deveria reter as benfeitorias. Aqui não, ele normalmente renuncia às benfeitorias que ele faz. Há uma renúncia expressa. Taxa de administração, a administradora do empreendimento normalmente faz uma taxa de administração sobre as despesas condominiais, isso é escrito até em contrato quanto que é, normalmente é de 5% a 10%, tá bom? Geralmente, essa é uma variável econômica, porque depende do ramo de atividade. A multa por encerramento antecipado do contrato é a critério de proporcionalidade definida lá pelo STJ. Entretanto, pessoal, aí é que está o problema, e aí é que mora o problema. Normalmente, essa multa por encerramento, ela não é de 3 aluguéis, como diz lá a lei do inquilinato, ela vai de 4 a 6 vezes o valor do aluguel, tá bom? Ela é proporcional pelo tempo da locação, mas ela é de 4 a 6 vezes. Nós temos aí também dentro do shopping centers um conjunto de regras, que é o tal do regulamento interno, e eles têm a finalidade de regular diferentes situações e também as consequências. Então, por exemplo, um funcionário que descumpre, o lojista pode ser multado. O próprio lojista descumprindo, outros lojistas podem ser penalizados por ele também. E ele é um instrumento inerente ao exercício de qualquer das atividades dos lojistas, tá? Isso envolve não só o regulamento interno, porque ele disciplina as questões mais próprias para a operação diária do shopping, mas também ele funciona como um ato suplementar de uma convenção do shopping. Todo shopping center tem convenção, tá, pessoal? É mesmo semelhante ao condomínio edilício. Além disso, normalmente os empreendedores, isso nós já fizemos aqui também, eles pedem para que seja feito um caderno de especificações técnicas. Isso normalmente é um espaço onde é especificado toda a questão de corpus daquele empreendimento, e ele é basicamente como um manual de usuário daquela loja, ou do espaço comercial que vai ser cedido, tá? Há também, caso seja feito um contrato acessório, que é um contrato de direito de uso da infraestrutura, ou seja, o lojista pode utilizar a infraestrutura do shopping, como dock, estacionamento, vagas. Tem o contrato de LOS, que é um contrato pelo qual o locador dispõe de recursos próprios, ou seja, o próprio locador pode investir no negócio do lojista, desde que tenha uma expectativa, ele pode financiar, por exemplo, a reforma, desde que o lojista se comprometa a ficar X anos no contrato, aumente a multa por rescisão, ou dê um percentual maior sobre o faturamento. Isso é muito importante. E um dos principais contratos que nós fazemos aqui no nosso escritório, eu acho importante passar isso para você, porque é um aspecto muito polêmico da locação de shopping center, é o tal do contrato pop-up. O que é o contrato pop-up? Sabe quando você abre a sua janela lá do computador e você, dentro dessa janela que você está abrindo, você vê lá uma janelinha pequena? Aquela janelinha pequena é chamada de pop-up.
né? Uma janela normalmente ligada ao site que você acabou de abrir. O que é o pop-up? São lojas temporárias que você acaba encontrando por meio do shopping. Eu vou citar uma marca aqui, mas não tenho nenhum tipo de contrato com ela, é importante deixar isso claro, mas, por exemplo, você vai no shopping, você vai lá na praça de alimentação, um McDonald's, e vê lá a loja do McDonald's lá, o restaurante montado, e você vai andando pelo shopping e você vê pop-ups do McDonald's. Como assim pop-ups, Everton? Não, você vê lá quiosques de sorvete, quiosques de café, são pop-ups ligados à loja principal, são pop-ups, são contratos satélites ligados a um contrato principal, que é aquele contrato lá do lojista principal. Esses contratos podem ser também autônomos? Podem, porque eles são lojas temporárias, normalmente eles não são superiores a 6 meses. É por isso que às vezes você vai no shopping e vê lá um espaço montado para kids, com um espaço que parece um escorregador, alguma coisa, uma Frozen tá lá, o Pateta, a Disney, e daqui a 2 meses você sumiu, não está mais lá. Aí eles foram e montaram outro evento. Isso normalmente são contratos pop-ups, tá bom? Ele normalmente não é superior a 6 meses e a renovação não é obrigatória, tá? Lá dos artigos 51 e 71 da Lei do Inquilinato. Entendam, o contrato de shopping center, ele não é regido pela Lei do Inquilinato em alguns procedimentos, mas em outros ele acaba sendo. A livre pactuação de condições acontece, mas o procedimento de renovação e judicial é pela Lei do Inquilinato, tá? Uma outra ressalva só nesse contrato de pop-up, a gente fala de renovação, o contrato de pop-up não dá direito à renovação compulsória, mesmo que seja estipulado lá contratos e o lojista fique naquele pop-up os 5 anos determinados, sejam vários contratos, mas desde que seja ininterrupta aquela posse locatícia, não é possível a ação renovatória. Mas o que mais nós fazemos aqui é análise de contrato pop-up, porque é o próprio lojista ou lojistas de fora, donos de marcas, querem fazer uma promoção de 1, 2 meses, né, montadoras de automóveis. Por isso que às vezes você vai no shopping, tem lá uma montadora de automóvel lá, com um carro exposto. Aquilo é um espaço pop-up de locação temporária, tá bom? Além disso, os lojistas também podem fazer locações de espaços publicitários dentro do shopping center. Esses espaços publicitários são regidos pelo Código Civil no quesito de locação de coisas, lá do artigo 565 e seguintes do Código Civil, e ele também pode constar no contrato de locação, mas normalmente são contratos apartados, são contratos autônomos, tá? O lojista também pode fazer contrato de locação para depósito e estoque, e também até para instalação de quiosques específicos. Aí são alternativos às locações comerciais, são semelhantes aos contratos de pop-up, mas têm prazos superiores a 6 meses e regras mais bem estabelecidas, como uso e fundo de promoção, enfim. Esses aspectos que nós tratamos muito rapidamente, aí já passamos das 7 horas, dos contratos de locação de shopping centers, que são contratos especiais, nós queremos trazer para vocês assim, um briefing muito rápido disso tudo. Eu acredito que seria necessário que nós estipulássemos um curso com 3, 4, 5 aulas para entrarmos dentro até dos modelos de contratos de locação de shopping centers, porque isso é um mercado muito pujante e muito rentável, não só ao shopping, evidente, mas também ao advogado, que vai prestar serviços jurídicos nessa questão, como também, às vezes, até o profissional do mercado imobiliário, que muitas vezes apresenta o lojista ao próprio shopping center, ao empreendimento, e a remuneração, às vezes ele questiona, porque não é o primeiro aluguel, às vezes é um percentual pequeno daquilo que vai ser alugado. Então, nós tentamos trazer para vocês aí aspectos corriqueiros da locação de shopping center, os tipos de contratos, contratos acessórios, quais são as principais obrigações que devem constar dentro de um contrato especial, um contrato atípico de shopping centers, e tudo isso que nós trouxemos para vocês, apesar de ser um contrato que não está previsto em lei, estão previstos muitas vezes por entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Eu até trouxe para vocês algumas jurisprudências que eu queria até compartilhar com vocês, 4 telinhas apenas, antes da gente finalizar aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo aqui, jurisprudências, deixei até na tela aqui. Essa primeira jurisprudência é do TJ de Minas, eu trouxe 2 trechos dessa sentença, e é uma sentença que tratava de contrato, né, para publicidade no shopping, né? Então, aqui diz que não é destinada a lojistas, não submete à legislação locatícia específica, ou seja, da lei do inquilinato,
E não há como confundir locação de espaço publicitário com alocação de espaço em shopping center. Quer dizer, você vê que é esse último contrato que nós falamos, né, de locação de espaço publicitário, pelo artigo 565 lá do Código Civil. Tem aqui essa tendência, não se confunde com um contrato de locação. Aqui é do mesmo julgado, aqui onde ele conceitua os contratos de locação estilo shopping center, que está dizendo que são avanças atípicas, né, ou seja, não se resume ao mero pagamento de uma quantia, pois são contratos mistos, né, aquele nomenclatura, esse magistrado aqui, esse desembargador, na realidade, o doutor Sebastião Pereira de Souza, nomenclatura como contratos mistos. E ele diz que nessa modalidade não há que se falar em responsabilidade do empreendedor pelo insucesso do lojista, porque muitos lojistas às vezes querem responsabilizar o dono do shopping pelo seu insucesso, e já está sedimentado nos tribunais que isso é um risco inerente da atividade empresária. Esse outro aqui é um RESP do STJ, onde o STJ trata que a locação de shopping centers, isso aqui, ela fala nova lei liquidada, isso aqui é de 97, é antigo, mas valeu, tá? Vale ainda. Estabelece que as relações entre locador e lojistas locatários prevalecem, aqui prevalecem as condições previstas nos respectivos, tem um as aqui a mais, em virtude das peculiaridades desse empreendimento que envolve um complexo de atividades do artigo 54 da lei, ou seja, há uma autorização precípua sobre pactuação com base em escritura de normas gerais. O que é a escritura de normas gerais? É a convenção lá do shopping center. Esse outro aqui, vocês viram que eu gosto de Minas, né, Uai? É um outro julgado também de Minas Gerais, que ele trata que a locação entre lojistas e empreendedores de shopping centers está prevista na lei do inquilinato, né? Entretanto, a contribuição do fundo de promoção do shopping está prevista na convenção condominial. E dela tendo conhecimento inquilino, ele se obriga de forma expressa à observância da convenção. Então, ou seja, se na convenção está dizendo que ele tem que pagar um fundo, principalmente um fundo de promoção, mas não está no contrato, se ele aderiu à convenção por meio do contrato, ele é obrigado a pagar. Olha como é perigoso até você não estudar a convenção do próprio shopping center. Esse é um outro RESP, também do STJ, onde aqui é a forma de cobrança do aluguel, que a cobrança do aluguel é fixada em percentual proporcional ao faturamento bruto, ou seja, o percentual representa um rateio do sucesso, que em parte é possibilitado pela estrutura e planejamento oferecido pelo shopping. Quer dizer, o próprio STJ reconhece que o faturamento do lojista não é só porque ele tem uma boa marca, mas porque o shopping center oferece uma baita de uma estrutura para que ele tenha aquele faturamento. É importantíssima essa fixação. Então, as cláusulas, muitas vezes que vão surgindo novas cláusulas, novas teses para os contratos atípicos de shopping centers, muitas vezes são elaboradas daqui, de um julgado desse daqui. É muito bacana essa parte do STJ. Tem um último aqui ainda, achei que tinha acabado, mas tem esse aqui que é um último ainda, que é também do TJ de Minas. E aqui fala sobre a renovação, a ação renovatória. Ela normalmente, a ação renovatória, nesta ação não se alteram os critérios de retribuição previstos, mas ela é baseada no aluguel mínimo em si. E como defesa, pode o locador até aceitar a renovação, mas pedir para que seja arbitrado um novo percentual de aluguel, até para que não altere o equilíbrio organizacional lá do centro comercial, né? Vocês veem que o próprio STJ, o próprio tribunal, trata muitas vezes o shopping center como um centro comercial. Então, eu queria deixar essas jurisprudências aqui para vocês, com o meu muito obrigado pelo tempo. Nós falamos aí rapidinho sobre shopping centers, sobre algumas condições, alguns contratos, que é um tema muitas vezes desconhecido para a maioria dos advogados que acabam não atuando nessa área, mas se você pegar para estudar direitinho as questões contratuais, Código Civil, contratos atípicos, jurisprudência, doutrina, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma excelente assessoria contratual para os seus clientes que desejarem aí, principalmente lojistas, que é o nosso público normalmente, os lojistas, e os lojistas precisam muito de orientação de advogado para não cair, ou muitas vezes não aderirem erroneamente a um contrato, ou acharem que tem certos direitos e acabam não tendo. Então, encerro por aqui a minha apresentação, com meu muito obrigado à Subseção de Santo Amaro pelo convite, e espero ter contribuído aí para o engajamento de vocês na área jurídica, fazendo apenas uma ressalva e uma homenagem também
aos mais de 170 mil vítimas, né, as mais de 170 mil vítimas do Covid-19 no Brasil. Realmente é muito lamentável que temos um número tão alto assim de pessoas mortas por essa doença. Temos aí o Dr. Haroldo, que está se recuperando com a sua família. Então, continue seguindo as normas de prevenção, continue seguindo as normas, se possível, fique em casa, se não for possível, use máscara, álcool em gel. E é muito ruim que tenhamos que passar por isso. Esperamos que em breve estejamos todos pessoalmente, presencialmente, nos apreciando e voltando a ter as palestras presenciais dentro da OAB de Santo Amaro, que tem um lindo auditório, diga-se de passagem. Então, queria agradecer muito mesmo a todos vocês pela atenção. E um grande abraço. Eu acho que agora eu passo a palavra para o Dr. Gustavo, que vai prosseguir com o encerramento, né, Vanessa? É isso mesmo? É isso mesmo. Sim. Doutor Everton, nós da OAB Santo Amaro que agradecemos mais essa palestra, doutor, grande professor Everton Lúcio. Everton, estou procurando aqui algumas perguntas no chat, mas pelo jeito a didática foi tão perfeita que não restou dúvidas. Então, eu gostaria de fazer apenas algumas observações aqui, em forma de bate-papo, né? Gostaria de perguntar, doutor Everton, o que o senhor acha dessas ações revisionais durante a pandemia que ocorreram em diversos shopping centers? Cortou um pouquinho, doutor Gustavo. O que o senhor perguntou sobre a pandemia? Com relação à pandemia, eu tenho alguns clientes, tenho acompanhado também, infelizmente houve uma evasão muito grande em alguns shopping centers. Alguns shoppings e algumas administradoras foram mais flexíveis, outras um pouco menos flexíveis. Tem o exemplo, por exemplo, do Grupo Savoy, que administra centers, né, shopping centers, inclusive o União de Osasco e outros. O maior IPTU de São Paulo. E que ainda assim se manteve pouco flexível durante essa pandemia, recebendo ações revisionais, inclusive, né, de grupos inteiros de franquias, né, franqueadoras ingressaram com esse tipo de ação, né. Outros shoppings, como o Parque da Cidade, aqui perto de nós, aqui em Santo Amaro, para um dos nossos clientes, ele chegou a conceder a isenção total do aluguel, pedindo apenas que fosse mantido o pagamento do condomínio e fundo de publicidade. Quer dizer, nessa pandemia, como as lajes foram esvaziadas por grandes empresas, né, eles optaram por manter, né, os seus lojistas apenas solicitando, né, cobrando o valor de fundo de publicidade, que é muito importante para manter em evidência, né, o shopping center e também o condomínio. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa situação da pandemia e as locações em shopping centers, Everton. Bom, eu acredito que dentro da atividade locatícia em shopping centers, eu vou falar por experiência com o meu próprio escritório. Nós recebemos aqui também alguns lojistas interessados em contratar o escritório, e alguns contrataram o escritório para obter isenções de aluguel durante o período principalmente o período que os shoppings ficaram fechados em virtude da própria pandemia, né, do mini lockdown que foi instituído em São Paulo. E por muitas vezes os shoppings acabaram sem necessidade de ações judiciais, tendo a razoabilidade, o equilíbrio de reduzir automaticamente o aluguel numa proporção qualitativa ou mesmo isentar totalmente. Nós tivemos alguns casos até aqui perto mesmo do escritório, a gente não cita o nome dos clientes para não ficar por causa da questão do sigilo, da confidencialidade, mas eu tenho aqui perto do meu escritório 2 shopping centers, que é o Jardim Sul e o Morumbi Town, e em ambos nós tivemos casos nesse sentido, de isenções de aluguel pelo período que as lojas ficaram fechadas e revisionais de aluguel, porque na volta dessas lojas o faturamento caiu. E normalmente o aluguel, como ele é proporcional a um percentual, foi determinado em algumas decisões, até de tutela de urgência, que esses aluguéis fossem revisionados para um patamar mais equilibrado, já que muitos tiveram perda aí, ou redução de até 70% do faturamento.
Isso tem acontecido com uma incidência muito grande. E a dureza dos shopping centers tem incomodado muito, não só os lojistas, mas a própria classe judicial em si. Eu vi algumas decisões muito duras dos magistrados contra os shopping centers, contra o empreendimento, contra a própria administradora, porque não imputa ao próprio lojista uma razoabilidade com aquilo. Eu acredito até, isso é uma tese pessoal, doutor Gustavo, que nem um condomínio deveria ser pago no período em que os shopping centers ficaram fechados, né? Porque não houve uso, né? E normalmente o condomínio do shopping center é diferente do condomínio edilício, do condomínio edilício, que é uma obrigação própria terreno. Apesar do condomínio do shopping center também ter esse condão de obrigação própria terreno, ele é um conjunto de despesas, né? E que é estipulado pelo uso do solo, pela ocupação daquele solo. Então, eu entendo até como tese, graças a Deus conseguimos algumas reversões nesse sentido, de que nem o condomínio deveria pagar enquanto ficou fechado. E agora, neste momento, que os shoppings também diminuíram os fundos de promoção, não faz sentido que os lojistas saiam pagando. Mas não é para você orientar o seu cliente a não pagar. Não é para você orientar Não, oriente seu cliente de uma forma, primeiro, e não é puxando o sardinha, mas que ele procure um advogado em primeiro lugar, que ele procure um advogado especialista na área. Não é para pegar aventureiro, pelo menos alguém que entenda de processo civil, direito contratual, porque se o advogado tiver o bom senso de atender um cliente desse conhecimento técnico, vai conseguir alguma coisa. E o terceiro e a principal dica que eu dou para isso é que o advogado não saia processando logo de cara, né? Nós advogados temos o dever, até pelo Código de Processo Civil, de tentar o consenso primeiro. Então, se for um advogado que tem um perfil de negociador, então, puxa, melhor ainda, vai até o lojista, vai até o empreendimento, vai até o administrador do shopping, tenta negociar consensualmente, extrajudicialmente, essas isenções, essas reduções, para só em último caso entrar com a revisional, tá? Realmente essa demanda tem acontecido, nós temos recebido demandas aqui no escritório, e isso tem acontecido de uma forma muito corriqueira. Por outro lado, nós precisamos, evidentemente, fazer com que os clientes sejam atendidos de uma forma técnica e qualitativa. E essa forma técnica e qualitativa só depende do advogado, que ele estude para atender o cliente nesse sentido. Muito obrigado, doutor Everton. Eu concordo plenamente. Eu acho que a primeira atitude que qualquer profissional do direito deva ter é buscar o consenso, buscar a negociação, tomar medidas preparatórias, que seja desde uma ligação direta a uma notificação extrajudicial para se alcançar uma negociação, um entendimento. Né? Concordo plenamente. Eu vejo que ingressar no litígio diretamente, ele acaba indo contra a própria sistemática do Código de Processo Civil, e muitos magistrados enxergam isso de forma negativa. Eu também enxergo o lado, né, pela ótica das administradoras de shopping centers, que estão passando por dificuldades muito grandes, porque muitos dos lojistas estão optando por encerrar os contratos e buscarem lojas de rua, que hoje estão mais baratos, não tem fundo de promoção, não tem restrições de horário, ou mesmo de circulação. Isso cria uma grande dificuldade, e observo que os shopping centers são grandes fornecedores, contratantes de mão de obra, né? Acabam por prover, direta e indiretamente, milhões de empregos, na realidade. Milhões de empregos. Chegar a nível municipal, estadual, nacional, ainda mais, então, né? Muito grande, e também precisam ter um salvaguarda para que não venham à bancarrota, né? Como alguns lojistas estão chegando, mas sim, é necessário ter um entendimento, uma flexibilização para manter o equilíbrio nesses contratos. Muito bom. Doutor Everton, a palestra foi muito elucidativa. Estou aqui procurando no chat para ver se temos alguma pergunta e gostaria de pedir para quem tiver alguma pergunta para o doutor Everton Lúcio que faça agora no chat.
parafraseando o nosso vice-presidente, querido Alexandre Infante, a pergunta do milhão. Quem tiver alguma pergunta que faça agora. Tenho certeza que quem tiver alguma pergunta pode fazer, mas tenho certeza também que, caso queiram depois perguntar em quanto será o curso, qual esse curso? Não, aí é com a OAB. Se a OAB me convidar para fazer o curso, eu tenho certeza que vai ser disponibilizado. Quando será o curso? Também é com a OAB, tá aí, doutor Gustavo? Estão perguntando quando será o curso. Nós temos um curso, sim, que nós até já fizemos esse curso, onde nós ministramos aula, e é um curso que eu considero um material muito atrativo para os advogados, porque vem modelos de contrato, enfim, e pode ser disponibilizado, só a OAB convidando, a gente casando as agendas, é 100% possível, e eu acredito que quanto mais rápido fizer, melhor para vocês aí, porque vão ter muita demanda, vai ter muita demanda, caso vocês comecem a atuar nessa área, viu? É bem bacana mesmo. Para vocês terem uma ideia, um cliente que entrou no meu escritório, ele entrou que eu digo, contratou, né, o meu escritório, eu fui primeiro comprar uma lembrança dentro da loja dele num shopping, e no caixa, eu tenho uma máscara do meu escritório, que tem um indicativo, né, de símbolo da própria da advocacia. Ele perguntou se era advogado, né, falei que era, e ele começou a desabafar sobre as isenções de aluguel, que estava muito pesado, enfim, e acabou que nós conversamos, ele acabou entrando no escritório como nosso cliente e conseguimos para ele algumas coisas, isso foi muito legal. Precisei de algo despretensioso, eu tinha ido comprar uma lembrança na loja dele, estava com uma máscara que tinha um símbolozinho de uma instituição que é ligada à OAB, e ele perguntou, escuta, você é advogado, né, advogado estava de terno, né, bom, se não é terno é porteiro, né, no shopping, então ele perguntou, né, se era advogado, falei que era, e conversamos, e hoje é um cliente do escritório, e está bem feliz com a nossa atuação. E é dessa forma que você acaba atuando, né, às vezes no improviso, às vezes no imprevisto mesmo. Então, sugiro que caso a OAB queira, vai fazer uma máscara igual, Johnny, e passear por aí, boa, pode fazer, você pode colocar aí, Johnny, ó, Johnny Lima, advogado, isso não é mercantilização não, viu? Você está apenas instituindo o seu site, enfim, se for o caso, não é mercantilização, não é captação ilegal de clientela, fique tranquila, tá bom? Eu mesmo tenho uma máscara da ASP, né, e foi por ela que perguntaram se eu era advogado, né, tem máscara da OAB, é bem bacana, viu? Então, é isso aí, a gente vai se adaptando, são novas rotinas que nós precisamos adaptar, e eu vejo nos shopping centers, como eu vim de mercado imobiliário, um grande filão para a área jurídica, e poucos advogados são especializados nessa área, os poucos que conseguem excelentes remunerações, excelentes clientes nisso. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Antes de encerrar, eu gostaria de passar aqui a palavra ao nosso vice-presidente, doutor Alexandre Infante. Doutor Infante, o senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo, só me perdoem aí que eu estou dirigindo, estava até agora na solenidade de entrega de carteiras, mas estava acompanhando aqui eu acho que peguei uns 20, 30 minutos da palestra do Everton. Parabéns, Everton. Mais uma vez, exposição de forma brilhante, didática, fácil compreensão. E vou assistir no YouTube para assistir ela de forma completa, mas agradeço aí mais uma vez o seu carinho aí com a subseção, o seu tempo, e parabenizar pela exposição, ao Gustavo aí por conduzir tão bem os trabalhos também à frente do Cultura e Eventos. Então, agradeço vocês aí por representarem a nossa família da subseção de Santo Amaro, né? Enquanto uns estão de um lado, outros estão no outro, a gente se multiplica, se divide e consegue atender a nossa advocacia. Então, muito obrigado para vocês. Boa noite a todos aí que assistiram, que participaram da palestra. Eu tenho certeza que aprenderam muito hoje aí com o nosso querido Everton. Muito obrigado, viu? Até mais. Acho que agradeço.